Lembra quando a televisão olhou para uma premissa completamente séria e disse: sim, um cavalo falante vai funcionar? De 1961 a 1966, o programa Mr. Ed foi ao ar na CBS, acompanhando Wilbur Post, interpretado por Alan Young, e seu cavalo palomino, Mr. Ed, interpretado por Bamboo Harvester e dublado por Alan Rocky Lane, que conseguia falar, mas apenas com Wilbur. Os vizinhos achavam que Wilbur estava ficando louco. O cavalo achava que o problema era Wilbur. Baseada livremente em um conto de 1940, a série Mr. Ed transformou um celeiro suburbano em um campo de batalha cômico, misturando comédia doméstica com lógica surreal e um cavalo com um timing melhor do que a maioria dos humanos em Hollywood. Parecia uma novidade. Parecia ridículo à primeira vista, mas durou 6 temporadas. Ganhou um Globo de Ouro e se tornou uma das histórias de sucesso mais estranhas da história da TV. Hoje, vamos listar 15 fatos curiosos sobre o Senhor. Vermelho. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo. Isso nos ajuda a continuar descobrindo essas curiosidades que vocês parecem gostar. A história da manteiga de amendoim era uma completa mentira. Durante décadas, a explicação oficial de como o Senhor Ed falava era deliciosamente simples. Manteiga de amendoim. Bastava passar um pouco dentro da boca do cavalo, observá-lo tentar lamber e, pronto, cavalo falante. Isso é uma invenção total. Alan Young acabou admitindo que inventou tudo, não para ganhar publicidade ou audiência, porém, ele simplesmente estava cansado de explicar a técnica real para crianças que queriam uma resposta divertida, não técnica. A manteiga de amendoim parecia algo inofensivo e divertido, permitindo que todos seguissem com suas rotinas. Agora, aqui está o que torna a mentira ainda mais absurda. A manteiga de amendoim teria sido realmente perigosa. Especialistas em animais apontaram posteriormente que ela representava riscos de asfixia e potenciais problemas digestivos. Passar manteiga de amendoim na boca de um valioso cavalo de exposição entre as gravações teria sido extremamente irresponsável. Mas o mito sobreviveu à verdade por décadas. Então, como os produtores conseguiram que o Sr. Ed falasse? Bem, chegaremos a isso daqui a pouco. O Sr. Ed era interpretado por um cavalo de exposição super qualificado chamado Bamboo Harvester. Seu nome verdadeiro era Bamboo Harvester, e ele não fez um teste para o papel de Sr. Ed, mas aceitou graciosamente o papel que estava abaixo de sua capacidade. Antes de Hollywood o chamar, este palomino já acumulava vitórias em campeonatos no Madison Square Garden e desfilava no desfile das rosas de Pasadena como se fosse o dono do lugar. Nascido em 1949, ele era uma mistura de linhagens de American Saddlebred e Araby, praticamente criadas para serem exibidas. Seu pai se chamava literalmente o ceifador, o que soa menos como um cavalo e mais como alguém cobrando dívidas em um filme de Clint Eastwood. Seu treinador, Les Hilton, era um protegido de Will Rogers, então até o cara que lhe ensinava truques tinha credenciais da velha Hollywood bordadas no paletó. Ele interpretou o Sr. Ed de 1961 a 1966, e a produção nunca o dispensou no meio da temporada. Existiam 2 senhores, editors, e um deles precisava de maquiagem. O colhedor de bambu era o talento, mas até o talento precisa de um dia de folga. E foi aí que a abóbora entrou em cena. Pumpkin era um quarto de milha trazido como dublê e ele se parecia tanto com Bamboo Harvester que a equipe concluiu que poderiam trocá-los sempre que a programação exigisse. Mas havia um pequeno problema. Pumpkin tinha uma mancha dourada em suas marcas faciais brancas. Era óbvio, se você soubesse onde procurar. A solução foi aplicar maquiagem branca no cavalo e torcer para que ninguém percebesse. Como o programa era filmado em preto e branco, funcionou perfeitamente. Em algum lugar, um maquiador adicionou a Echo em Cosmetics ao currículo e seguiu com a vida. Pumpkin se tornou o cavalo garoto propaganda. Mais fácil de lidar, feliz em posar para fotos e empolgado em aparecer. O colhedor de bambu preferia guardar sua energia para a câmera. Comportamento de diva, mas bem merecido. Basicamente, Mr. Ed era um comercial da Studebaker que interagia. Wilbur Post dirigia um Studebaker em quase todos os episódios. Isso não foi uma escolha criativa. Era uma obrigação contratual com a Chrome Trim. O Sr. Ed era patrocinado pela Studebaker. E patrocinado carrega um peso enorme nessa frase. A montadora foi muito além de simplesmente comprar espaço publicitário. Eles financiaram toda a operação.
Depois que o episódio piloto não conseguiu emplacar em nenhuma emissora, a Studebaker entrou em cena e impulsionou a distribuição do programa diretamente em mais de 100 estações de televisão em todo o país. A CBS só o aprovou depois que o público provou que assistiria a um cavalo falando sobre seus sentimentos toda semana. A Studebaker recuperou seu investimento 10 vezes mais. Wilbur desfilava com seus modelos, os modelos clássicos, as peruas com teto solar, qualquer coisa que precisasse ser exibida naquela temporada. A perua com teto solar deslizante se tornou uma das favoritas, principalmente porque permitia fotos promocionais do senhor. Red em pé na área de carga, como se estivesse supervisionando uma entrega. Então, chegou 1966. A Studebaker encerrou a produção de carros e, de repente, toda a estética do programa envelheceu cerca de 40 anos da noite para o dia. Quase todos os episódios agora mostravam um cara dirigindo orgulhosamente um veículo de uma empresa que não existia mais. O acordo publicitário embutido passou de inteligente a peça de museu em questão de meses. Mr. Ed terminou naquele mesmo ano. A música tema foi um acidente. A música tema de Mr. Ed foi escrita por Jay Livingston, o mesmo cara que coescreveu a trilha sonora. Mas a versão Burned Into Your Brain não era para ser a versão final. Livingston gravou sua voz como uma demo, um registro para guiar o cantor mais experiente que os produtores eventualmente contratassem. Em vez disso, eles ouviram seu jeito simples e descontraído de falar e decidiram mantê-lo. Era Cadavant, alegre e completamente sincero em sua premissa absurda. Um cavalo é um cavalo. Claro, claro. E, de alguma forma, essa lógica se sustentou por 6 temporadas. Então vieram os anos 80. Durante o Pânico Satânico, um grupo fundamentalista em Ohio decidiu que a música tema, Apparentment Innocent, escondia algo sinistro. A alegação deles era, toque ao contrário, e você ouviria mensagens secretas. Frases como, alguém cantou essa música para Satanás, e isso é real. O cavalo é o diabo. A acusação era um completo absurdo, fruto da mesma lógica paranoica que transformou álbuns de rock e desenhos, animados de sábado de manhã em ferramentas imaginárias de recrutamento para o submundo. Mas os criadores da série levaram na brincadeira e os fãs ignoraram. O senhor Ed não trabalhava sem seu treinador. Bamboo Harvester tinha talento, prêmios e um currículo que envergonharia a maioria de Hollywood. O que lhe faltava era a paciência para bobagens. O cavalo tinha um vínculo profundo com seu treinador, Les Hilton, e esse vínculo vinha com condições. Se Hilton não estivesse por perto, o senhor Ed se recusava a trabalhar. Alan Young podia proferir suas falas com todo o entusiasmo do mundo. Não adiantava. O cavalo ficava parado como um adereço caríssimo, sem oferecer nada. Para o senhor Ed, se uma deixa não viesse do Hilton, não contava. Então, Hilton tinha que estar presente em cada tomada, bem fora do enquadramento, dando sinais com as mãos e gestos corporais como um maestro regendo uma orquestra cheia de opiniões. E quando o senhor Ed se cansava, ficava entediado ou simplesmente decidia que a cena não valia a pena, ele saía calmamente do set e voltava para o seu estábulo. A produção parou. Ninguém o perseguia. Esperava-se até que a estrela se sentisse pronta para voltar à cena. A dinâmica tinha uma lógica peculiar. Hilton fazia o papel de disciplinador, a única autoridade que o senhor Ed respeitava. Young fazia o papel de pessoa gentil. Sempre que Hilton repreendia o cavalo por não cumprir uma deixa, o senhor Ed, segundo consta, corria direto para Young em busca de consolo. Como uma criança que corre para os pais gentis depois de levar uma bronca. Os humanos memorizam roteiros e cumprem seus papéis. Mas o cavalo, ele ditava o cronograma. O senhor Ed era movido a açúcar. Toda estrela tem suas exigências, a lista de demandas que a mantém feliz no set. A Bamboo Harvester manteve tudo simples. Bebidas adoçadas entregues regularmente, sem perguntas. Os assistentes de produção logo perceberam que o senhor Ed havia desenvolvido um gosto por água com açúcar. Às vezes misturada com melaço, às vezes disfarçada de chá doce, dependendo de quem conta a história. De qualquer forma, o cavalo esperava isso como parte de sua rotina diária. E ninguém ia discutir. Alguns relatos chamam isso de agrado, outros de suborno. A equipe provavelmente chamava de o preço a se pagar por lidar com uma diva de 4 patas. As bebidas mantinham Bamboo Harvester calmo, cooperativo e disposto a cumprir suas tarefas sem voltar para o estábulo no meio da cena. Dado o seu notório hábito de abandonar o set sempre que lhe apetecia, um pouco de açúcar era um pequeno preço a pagar por um dia de filmagem concluído.
Junte-se a isso cerca de 9 quilos de feno e temos uma estrela a funcionar à base de hidratos de carbono e confiança. Os nutricionistas desmaiariam. O senhor Ed ganhou tantos prêmios que deixava os atores humanos nervosos. Entre 1962 e 1965, o Sr. Ed foi presença constante no Prêmio Patty por vários anos consecutivos. O prêmio homenageava performances excepcionais de animais no cinema e na televisão, e o Sr. Ed o tratava como sua coleção pessoal. Essa sequência de vitórias o colocou em um grupo seleto. Lassie, Flipper, Francis, a mula falante, Bamboo Harvester entraram no clube e começaram a reorganizar os móveis. Agora, lembre-se, esse cavalo já tinha fitas de campeão do Madison Square Garden e credenciais de desfile que a maioria dos artistas mataria para ter. As vitórias no PY foram apenas mais um troféu para a televisão em uma coleção já repleta de conquistas. Então chegou 1963, quando a série ganhou o Globo de Ouro de melhor série de televisão de comédia ou musical. O prêmio de verdade, superando sitcoms com elencos totalmente humanos e premissas que não exigiam que se suspendesse toda a lógica. A imprensa estrangeira de Hollywood decidiu que um programa sobre um homem discutindo com seu cavalo em um estábulo era a melhor comédia no ar. Os críticos vinham tratando o Sr. Reed como uma atração passageira, algo bonitinho para crianças que os adultos toleravam enquanto esperavam o noticiário. Aquele Globo de Ouro forçou uma reavaliação. O texto era mais afiado do que qualquer um queria admitir. E a química entre Alan Young e um palomino superava a da maioria das duplas humanas na televisão aberta. Young disse mais tarde que Bamboo Harvester foi um dos melhores atores com quem já trabalhou. E ele se referia a atores, não a animais atores. O cavalo entendia de timing, acertava os pontos marcados e reproduzia as reações com perfeição, como se tivesse estudado na Juilliard em vez de em um estábulo. Atores humanos passaram carreiras inteiras na esperança de uma única indicação. Um cão da raça palomino, da Califórnia, silenciosamente dominou várias categorias por cerca de meia década. Clint Eastwood foi ofuscado por um cavalo, antes de Dirty Harry, antes dos faroestes italianos e antes do Oscar. Clint Eastwood foi enganado por um palanquim falante em uma sitcom da CBS. Na segunda temporada, episódio 25, Clint Eastwood encontra o Sr. Editor. Eastwood interpreta a si mesmo. Na época, ele estrelava Rawhide, já famoso o suficiente para uma participação especial. Mas ainda faltavam anos para se tornar o Clint Eastwood que o mundo conheceria. A aparição não foi por acaso. Arthur Lubin, o produtor de Mr. Ed, deu a Eastwood seu primeiro contrato para um filme e o escalou para Francis in the Navy, um filme sobre uma mula falante. Eastwood devia o início de sua carreira a um homem especializado em dar falas a animais. Anos depois, Eastwood contou ao New York Times que interpretar a si mesmo na série lhe ensinou algo. Que interpretar a si mesmo é a coisa mais difícil que um ator profissional pode fazer. Clint Eastwood teve uma verdadeira revelação como ator graças a um cavalo. O Sr. Ed se aposentou discretamente e partiu ainda mais discretamente, quando a última temporada de Mr. Ed terminou em 1966. Bamboo Harvester fez o que a maioria das estrelas apenas comenta. Aposentou-se de verdade. Por quanto tempo mais não haverá turnê de retorno? Participações especiais ou tentativas desesperadas de se manter relevante? Ele simplesmente se afastou das câmeras e nunca mais olhou para trás. Ele passou seus últimos anos em um rancho na Califórnia, vivendo uma vida calma e privada, o mais longe possível dos estúdios de gravação. Seu treinador, Les Hilton, permaneceu próximo, ainda o visitando e cuidando do cavalo com quem trabalhara por mais de uma década. Esse laço jamais se rompeu. Hilton estava com ele desde antes do programa, e não iria desaparecer só porque os créditos pararam de rolar. No final da década de 1960, Bamboo Harvester enfrentava os desafios do envelhecimento, artrite, problemas renais, o tipo de declínio que não vira notícia, mas muda tudo. Então, em 1970, enquanto Hilton estava ausente, um cuidador temporário encontrou o cavalo com dificuldade para se levantar depois de rolar na baia. Pensando que um tranquilizante ajudaria, o cuidador aplicou uma injeção. Em poucas horas, Bamboo Harvester desapareceu. Ele tinha cerca de 20 anos. As pessoas mais próximas do programa decidiram deliberadamente não dizer nada. Crianças ainda assistiam às reprises de Mr. Red por todo o país. E anunciar a morte de seu cavalo falante favorito pareceria desnecessariamente cruel. Então mantiveram o silêncio.
As abóboras ganharam destaque total com desfiles, sessões de fotos e eventos promocionais. Até onde o público sabia, o Sr. Ed estava vivo e bem, e ainda tinha muitas opiniões sobre a aveia. Bamboo Harvester foi cremado e Hilton espalhou as cinzas em particular. Sem Mallard, sem manchetes. Apenas um treinador se despedindo do cavalo que fez história na televisão. Durante décadas, os fãs visitaram o Sr. Ed Arado. Por anos, devotos fizeram peregrinações a um túmulo em Oklahoma, convencidos de que estavam prestando homenagem ao cavalo falante mais amado da televisão. Fotos foram tiradas, flores foram deixadas e um monumento de granito foi até mesmo inaugurado em 1990, marcando o local como o túmulo do Sr. Editor. Um pequeno detalhe sobre isso. É o cavalo errado. O cavalo enterrado em Oklahoma era Pumpkin, o artista reserva que cuidava das aparições públicas após o fim do programa e manteve a ilusão do Sr. Ed viva por quase uma década. Quando Pumpkin morreu em 1979, a mídia publicou obituários para o Sr. Ed, com direito a homenagens e memoriais, sem perceber que estavam de luto pelo substituto. A história cristalizou-se como um fato aceito, e ninguém se preocupou em corrigi-la. Enquanto isso, o verdadeiro Sr. Red já havia desaparecido há 9 anos, sem nenhum monumento, nenhuma atração turística à beira da estrada e nenhuma peregrinação. Os historiadores eventualmente desvendaram a confusão, mas a essa altura o túmulo em Oklahoma já havia ganhado vida própria. Milhares de pessoas o visitaram, deixaram homenagens e prestaram suas homenagens a um cavalo que nunca viram na televisão. O memorial deixou de se concentrar na precisão biográfica e passou a focar mais no que o Sr. Ed representava para as pessoas, o que, honestamente, talvez seja o legado mais apropriado que um cavalo falante poderia desejar. O primeiro episódio piloto de Mr. Ed foi um desastre e o cavalo estava errado. O episódio piloto original nem se chamava Mr. Editor. O título era The Wonderful World of Wilbur Pope. E sim, isso já diz tudo sobre o sucesso da produção. O sobrenome de Wilbur era Pope, não Post. Um ator diferente o interpretou e o cavalo era um castanho com fama de indomável e imprevisível. O tom pendia para o caótico em vez do encantador, como se a produção não conseguisse decidir se estava fazendo uma comédia ou uma história com uma lição moral sobre a criação de gado. As emissoras rejeitaram o projeto e ele foi praticamente abandonado. Então, o treinador Les Hilton recebeu um prazo de 1 mês para encontrar um cavalo melhor ou ver tudo ir por água abaixo. Ele começou a procurar pelo Vale de San Fernando e acabou encontrando uma fazenda onde um cavalo palomino chamado Bamboo Harvester vivia uma vida tranquila e repleta de troféus. Tudo o que o primeiro cavalo não era. A produção o comprou por $1.500 americanos, aproximadamente o preço de um carro usado decente na época. Depois disso, as peças se encaixaram. Wilbur se tornou Wilbur Post. Alan Young assumiu o papel. O tom espirituoso finalmente funcionou, e o segundo episódio piloto foi lançado em reprises. Conquistou o público e foi parar na CBS, onde permaneceu por 6 temporadas, de 1961 a 1966. A internet chegou a afirmar que o Sr. Ed era uma zebra. Durante anos, circulou na internet uma história que dizia que o Sr. Ed não era, na verdade, um cavalo. Segundo o mito, ele era uma zebra pintada de branco, porque supostamente zebras eram mais fáceis de filmar em preto e branco do que cavalos de verdade. A história se espalhou como fogo em palha seca, confiante, categórica e completamente falsa. Acontece que tudo não passou de uma farsa deliberada criada pelo Snopes, acredite se quiser. O site de checagem de fatos mantinha um projeto paralelo chamado Repositório de Lendas Perdidas. Se você soletrar a sigla, terá a palavra troll. O projeto foi criado para testar a facilidade com que a desinformação se espalha, quando parece suficientemente crível. O Sr. Ed serviu de isca, e a internet engoliu a história inteira. O artigo original até escondia uma pista bem à vista de todos. A primeira letra de cada parágrafo formava a palavra falso, subtle, apparentmente, sutil demais para quem realmente o lesse. O líder da equipe do Snopes admitiu que o experimento funcionou melhor do que o esperado. As pessoas não apenas acreditaram na história da zebra, como a compartilharam, citaram e a trataram como uma curiosidade obscura de Hollywood, digna de ser repetida em festas. Uma sitcom dos anos 60 sobre um cavalo falante se tornou, accidentalmente, um conto de advertência sobre a credulidade digital décadas depois de ter saído do ar. O homem por trás da voz do Sr.
Red não queria que ninguém soubesse. Alan Rocky Lane passou a carreira interpretando tipos durões em filmes de faroeste da Burrich. Armas em punho, mandíbula cerrada. Dublar um cavalo de fazenda sarcástico não fazia parte dos seus planos para os próximos 5 anos. Lane foi quem deu voz inconfundível ao senhor. Editor. Ele gravou suas falas fora das câmeras, assistindo a vídeos de Bamboo Harvester e sincronizando cada sílaba com os movimentos dos lábios do cavalo. A performance foi meticulosa, profissional e algo que ele absolutamente não queria que seu nome fosse associado. Ele recusou os créditos. Durante anos, o programa não listava nenhum dublador. Quando os créditos rolavam, os telespectadores viam o senhor, Ed como ele mesmo. A produção se apoiava no mistério, deixando o público acreditar no que quisesse sobre a situação do cavalo falante. Mas, à medida que o programa se tornava um verdadeiro sucesso, Globo de Ouro, audiência altíssima, fenômeno cultural, Lane reconsiderou. Uma performance de voz que milhões de pessoas ouviam toda semana, e seu nome não estava nem perto dos créditos. Então ele abordou os produtores e pediu para ser creditado. Eles disseram não. A essa altura, o anonimato já fazia parte do charme do programa. As crianças realmente acreditavam que o senhor Ed podia falar, então por que estragar tudo? Assim, Lane permaneceu sem créditos durante toda a exibição do programa. Bem remunerado, amplamente ouvido e permanentemente escondido atrás do cavalo mais famoso da televisão. O senhor Ed não falava, ele atuava. Agora, esqueçam o mito da manteiga de amendoim. Esqueçam a conspiração da zebra. A verdadeira história por trás da fala do senhor. Ed é mais estranha e muito mais impressionante do que qualquer ficção que a internet possa inventar. No início da produção, o treinador Les Hilton usou um fio de nylon fino passado por baixo do lábio do Bamboo Harvester. Um leve puxão desencadeou o movimento da boca, perfeitamente sincronizado com o diálogo. Procedimento padrão de adestramento animal. Então o cavalo começou a se exibir. Conforme as filmagens continuavam, Bamboo Harvester começou a aprender o ritmo da conversa. Ele percebeu quando Alan Young parava de falar. Reconheceu as pausas. O silêncio não era ar morto, era o seu sinal. Com o tempo, o fio tornou-se desnecessário. Quando Young terminava uma fala, o cavalo respondia. Membros da equipe relataram que suas cenas de diálogo frequentemente eram gravadas em uma única tomada, algo praticamente inédito quando se trata de animais. Ele não reagia à comida ou a estímulos físicos, ele reagia ao diálogo. Às vezes, ele improvisava. Um bocejo aqui, um movimento labial inesperado ali. Os roteiristas gostaram tanto que, occasionalmente, acrescentavam falas depois para combinar com o que o colhedor de bambu fazia naturalmente. A atuação não estava sendo imposta ao cavalo, estava sendo construída em torno dele. A maioria dos animais atores se posiciona e espera pelos petiscos, mas o colhedor de bambu arrasa na coreografia. E aí está, 15 fatos estranhos e curiosos sobre o senhor. Vermelho, qual deles te surpreendeu mais? Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever e compartilhar com um amigo que adora o senhor. Editor.